Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. O Pix-Saque e o Pix-Troco movimentaram quase 190 milhões de reais em pouco mais de 8 meses de existência. Confira os dados nessa reportagem. As funcionalidades Pix-Saque e o Pix-Troco, que foram lançadas em novembro do ano passado, ainda não são tão populares em comparação ao volume total de transferências via Pix, que faz muito sucesso entre os brasileiros. Segundo o Banco Central do Brasil, entre dezembro do ano passado e agosto deste ano, foram realizadas mais de 1.453.000 transações das modalidades saque e troco, movimentando um total de 189 milhões de reais. Mas é possível observar que os números de operações com as modalidades têm sido crescentes. O Pix-Saque movimentou mais de 42 milhões de reais somente no último mês de agosto. Já o sistema de pagamento instantâneo continua em alta. Somente em agosto, movimentou 887 bilhões de reais em 1 bilhão e 858 milhões de transações. Eu falo de aviação agora. A Agência Nacional de Aviação Civil fez um pedido à Infraero para aumentar a capacidade de voos no aeroporto de Congonhas. A partir de 26 de março do ano que vem, o local poderá operar 44 movimentos de pousos e decolagens por hora, 3 a mais do que o teto atual. Em nota, a estatal disse que o requerimento foi baseado nas capacidades instaladas após vários investimentos realizados recentemente. Segundo a ANAC, a avaliação de capacidade considera se o operador aeroportuário está consciente dos efeitos e riscos das mudanças e se atuou previamente para mitigá-los. O pedido estava sendo avaliado do ponto de vista de infraestrutura aeroportuária, não necessariamente de segurança, e envolvia questões como plano de ruído, esteiras e pistas. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, é preciso fazer investimentos significativos no terminal de passageiros antes da expansão, incluindo itens como pontes de embarque, pórticos de raio-x, portões de embarque remoto, ônibus e equipamentos para passageiros com necessidades especiais. Eu falo agora de mercado de trabalho. Um novo levantamento mostrou que o modelo de trabalho híbrido é o mais adotado atualmente pelas empresas em todo o Brasil. O novo levantamento feito por uma empresa de consultoria e tecnologia mostrou que em 2022, cerca de 56% das empresas no Brasil adotaram o modelo híbrido de trabalho, um crescimento de 10% se comparado com o ano de 2021. De acordo com a pesquisa, a maioria das pessoas buscam por trabalhos que se alinhem às suas preferências pessoais. Por isso, o modelo híbrido se sobressai. 81% dos entrevistados disseram que trabalhar neste formato aumentou a sua capacidade de adaptação a mudanças. Já 58% afirmaram que trabalhar dessa forma contribui para um aumento da produtividade. A pesquisa também mostrou que a colaboração vem ganhando força dentro das empresas. 90% dos entrevistados disseram que sua capacidade de colaborar aumentou. Segundo o estudo, essa percepção coletiva de colaboração só é possível porque as pessoas se sentem, de forma individual, cada vez mais aptas a ajudar. E isso pode ser um fator para superar os desafios do trabalho. Mesmo com diversos benefícios, o estudo mostrou que o modelo híbrido de trabalho pode impactar na forma como o profissional se relaciona com seus companheiros de trabalho. 46% dos entrevistados disseram que sentem dificuldades de construir vínculos com novos membros da equipe quando se encontram presencialmente. Além disso, separar as atividades pessoais e profissionais também pode ser um problema para o trabalhador que atua com o modelo híbrido. Cerca de 23% dos participantes informaram que sentem dificuldades na hora de equilibrar os dois lados. E olha só, um dos alimentos primordiais na alimentação do brasileiro também tem sido destaque nas exportações. Em agosto, a venda do arroz para o exterior foi 134% maior.
Segundo dados do Ministério da Economia, compilados pela Associação Brasileira de Indústria do Arroz, as exportações brasileiras do cereal somaram 268 mil toneladas em agosto, com receita de quase 84 milhões de dólares. Em relação ao mesmo período do ano passado, a receita foi 141% maior. De janeiro a agosto, os embarques do cereal somaram mais de 1 milhão de toneladas, cerca de 345 milhões de dólares. O mês de agosto também foi de elevação nas importações brasileiras de arroz. Segundo a entidade, foram 102 mil toneladas base casca, com alta de 27,5% na comparação com o mesmo mês de 2021. Essas compras custaram 31 milhões de dólares, o que representou um aumento de 16%. No ano, as importações chegaram a 1 milhão de toneladas, com queda de 24% em relação ao mesmo período entre janeiro e agosto de 2021. Em termos financeiros, essas compras somaram 310 milhões de dólares em 2022, ante 469 milhões em 2021. E ainda falando de exportações, o Brasil bateu recorde de exportação de carne suína em agosto. Quase 115 mil toneladas da proteína foram vendidas no mercado internacional. Os embarques de carne suína, in natura e processada foram recorde em agosto. O relatório internacional sobre o agronegócio brasileiro trouxe os resultados do setor e as tendências para os próximos meses. As quase 115 mil toneladas da proteína embarcadas no mês passado superaram a marca de 110 mil toneladas registrada em setembro de 2021. O avanço foi de 7,2% ao ano. O frango também está em boa situação, com a procura externa aquecida e boas margens para os avicultores. E a carne bovina é outro produto com exportações em alta, apesar do recuo do preço do boi gordo no último mês. Mesmo assim, o IBGE divulgou os dados do abate de bovinos do segundo trimestre, com crescimento de 13,5% no ano. E esse bom momento da economia brasileira rendeu elogios do banco suíço UBS. A instituição elogiou a política monetária do Brasil e prevê recuo ainda maior da inflação. Após figurar como uma das inflações mais altas do mundo nos últimos meses, o Brasil vai reverter o cenário de alta dos preços antes que outros países. A avaliação foi apresentada em um relatório do banco suíço UBS. De acordo com um artigo intitulado De Patinho Feio a Cisne, o Brasil tende a voltar à parte inferior do ranking global nos próximos meses. Apesar da previsão de queda na vanguarda mundial, o banco reforça que o núcleo da inflação no Brasil não terá muita desaceleração, com uma alta ainda prevista para os preços do setor de serviços. Segundo o relatório, uma parte razoável da aceleração da inflação de serviços será diretamente ligada a um efeito rebote do período inicial da pandemia. Na análise com 14 países, o banco reforça que o Brasil teve a 11ª maior inflação no período compreendido entre março de 2021 e janeiro de 2022. A inflação foi mais rápida e volátil no Brasil do que nas outras 3 economias no segundo semestre de 2021 e agora é esperado que a inflação brasileira seja menor do que as demais. E veja a seguir, pesquisadores de Santa Catarina criam um ônibus movido a energia solar. E você vai ver também, álbum de figurinhas da Copa vira febre no país. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina criaram um ônibus movido a energia solar. E olha só, ele já rodou mais de 100 mil quilômetros.
Montado e desenvolvido totalmente no Brasil, o país já realiza trajetos de longa distância sem gastar uma gota de combustível convencional, o que é motivo de orgulho para os desenvolvedores do projeto, que tiveram a ideia inicial de realizá-lo após acompanhar a instabilidade nos preços dos combustíveis comuns. Atualmente, o veículo é utilizado para transportar alunos, professores e visitantes que frequentam o campus da Universidade Federal de Santa Catarina e vem do norte de Florianópolis. Com o projeto, eles resolveram 2 grandes problemas: o gasto elevado com combustível e a emissão de gases nocivos ao meio ambiente. O ônibus conta ainda com um sistema de frenagem regenerativa, que faz com que o movimento das rodas e do freio produzam energia cinética. Essa energia é transformada em eletricidade e devolvida às baterias do ônibus para que também possam contribuir para o seu funcionamento. O veículo também possui um sistema de internet de alta velocidade e uma mesa de reuniões para professores e estudantes. A intenção dos desenvolvedores é aprofundar o funcionamento do ônibus solar para futuramente implementar a tecnologia no transporte público de todo o Brasil. E mais 7 capitais brasileiras passarão a contar com o sinal 5G a partir de segunda-feira. Confira agora a nova lista. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o sinal 5G vai chegar agora às seguintes capitais: Aracaju, no Sergipe, Boa Vista, em Roraima, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cuiabá, no Mato Grosso, Maceió, em Alagoas, São Luís, no Maranhão e Teresina, no Piauí. As operadoras Claro, TIM e Vivo serão responsáveis por fornecer o serviço aos clientes. A decisão foi tomada na quarta-feira, em reunião do grupo criado pela Anatel para cuidar da ativação da internet 5G. Com mais essas cidades, agora serão 22 capitais a contar com a tecnologia funcionando até o início da próxima semana. Ainda aguardam pelo 5G puro Porto Velho, em Rondônia, Rio Branco, no Acre, Macapá, no Amapá, Manaus, no Amazonas e Belém, no Pará, todas na região norte. Nas demais cidades do país, a ativação acontecerá gradualmente até 2029. E eu falo de saúde agora. O Brasil já recebeu a matéria-prima necessária para desenvolver a vacina contra a varíola dos macacos. O objetivo é ter capacidade para produzir o imunizante caso seja preciso realizar uma vacinação em massa na população. Pesquisadores do Centro Tecnológico de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais receberam material biológico, também chamado de semente, que foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos para iniciar os estudos de uma vacina nacional contra a varíola dos macacos. Segundo cientistas, é uma pequena amostra de vírus vivo enfraquecido da mesma vacina da década de 60 e 80 usada para erradicar a varíola. O material está preservado a 80 graus Celsius negativos. O objetivo é ter a capacidade de produção do imunizante caso seja necessário vacinar toda a população. Apesar da aparente estabilidade dos casos nos últimos dias, é importante continuar acompanhando os dados dia a dia. Também é essencial que a população esteja atenta para evitar a contaminação e, no caso de apresentar sintomas, buscar atendimento médico para um diagnóstico preciso. A expectativa dos pesquisadores é de que seja a primeira vacina contra a varíola dos macacos produzida no Brasil. E se tudo correr como previsto, a tecnologia da vacina pode estar pronta em 3 meses. E olha só esse alerta. Uma equipe de cientistas do Reino Unido constatou que a poluição do ar causa câncer de pulmão, até mesmo em pessoas que nunca fumaram. As partículas presentes no ar poluído por fumaça de fábrica, escapamentos de carros, causam inflamação nos pulmões. Essa ação é responsável por ativar os genes cancerígenos presentes que estavam adormecidos no metabolismo humano. A nova descoberta foi feita por pesquisadores do Reino Unido e divulgada no último final de semana em uma convenção em Paris. O câncer de pulmão causa pelo menos 300 mil mortes por ano em todo o mundo. Segundo os pesquisadores, o estudo mudou a forma de enxergar o desenvolvimento do câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram, já que a poluição do ar desperta células nos pulmões e aumenta o risco de tumores serem formados. Os cientistas analisaram dados sobre a exposição aos poluentes e câncer de pulmão em 400 mil pessoas no Reino Unido, em Taiwan
e na Coreia do Sul, além de realizarem experimentos de laboratório com camundongos, células e tecidos humanos. Essas descobertas podem ser aplicadas a outros tipos de câncer que são associados à poluição do ar, como tumores de garganta e boca. Agora, os cientistas investirão em campanhas de conscientização para que as pessoas diminuam a poluição com medidas simples, como fazer revisões constantes em seu próprio veículo para ver se está poluindo o meio ambiente e fiscalizar fábricas e empresas que soltem gases que causem dano à saúde. E olha só, agora nós vamos conhecer a história de uma brasileira que acompanhou de perto momentos especiais da família real britânica. Durante 6 anos, a vendedora executiva trabalhou no Palácio de Buckingham e teve contato direto com a Rainha Elizabeth II. Viver em meio à realeza é um desejo de infância de quase toda menina. Um sonho que a brasileira Daniele dos Santos Cabral realizou. Foi realmente viver um conto de fadas, né? Foi uma experiência inesquecível na minha vida, que eu acho que eu vou levar para sempre. Durante 6 anos, Daniele trabalhou para a Rainha Elizabeth II. Inicialmente contratada para lavar louça, mas logo na sequência, promovida a servir as refeições da família real. Como funcionária de confiança, a brasileira vivia viajando com a monarca. Windsor, que é onde ela sempre passou os últimos 2 anos da vida dela, né? Ela não estava mais morando no Buckingham Palace. Sandringham, onde ela vai sempre na época de Natal e Ano Novo, que ela passa lá. E Balmoral, que é onde ela passa o verão. E foi durante essas viagens que Daniele conheceu a essência de Elizabeth II. Era uma pessoa extremamente do bem, né, e que tratava os funcionários com o maior respeito, conversava com todos eles, do mais alto nível até o que tinha o trabalho mais simples lá dentro do palácio. Uma pessoa maravilhosa. Essa proximidade com a rainha foi uma oportunidade que a brasileira diz ter conquistado por sorte. Em Londres, Daniele trabalhava em um supermercado localizado na rua paralela do Palácio de Buckingham, quando foi convidada a trabalhar lá por uma funcionária do local. Só que desse dia até a data em que começou oficialmente o novo emprego, foram 9 meses. Isso por causa dos protocolos de contratação. Entre eles, uma pesquisa de todos os lugares onde ela havia morado e trabalhado aqui no Brasil, o que gerou bastante confusão. Eles ligavam nessas empresas que eu trabalhei no Brasil para pegar minhas referências. Imagina, ligam falando em inglês, falando que é do Buckingham Palace. Todo mundo desligava, achava que era trote. Mas depois dos esclarecimentos necessários, o emprego virou realidade e a ligação com a família real também. Daniele conta que, além da rainha, o agora chamado rei Charles III, filho primogênito de Elizabeth II, tinha com os funcionários a mesma gentileza da mãe. Ele tem instituições de caridade pelo mundo inteiro, sabe? E que ele ajuda as pessoas. Você via foto dele lá nesses países, ajuda fazendo, sabe? E ele era uma pessoa extremamente simpática. Eu acho que ele vai realmente honrar a mãe dele, sabe? A mãe com quem a brasileira até dançou. Daniele conta que os funcionários tinham aula de dança escocesa para que pudessem participar de algumas festas. Em um desses eventos... Na hora que eu fui olhar para o meu lado direito para dar a mão para outra mulher que estava do meu lado, era a rainha. A rainha, que, segundo Daniele, fazia questão de presentear cada funcionário pessoalmente todo Natal. A gente recebia em mãos os presentes dela. A gente recebia um presente
e um Christmas pudim. Mas muito mais que os mimos, é da doçura da rainha que a brasileira diz que vai lembrar com carinho por toda a vida. Tenho muito orgulho de ter servido a ela durante esses 6 anos, de ter feito parte da história, uma pequena parte, né, desses 70 anos de reinado dessa monarca que ficou para a história, né, como a monarca que mais reinou. Então eu vou lembrar dela com muito carinho. Vai ficar para sempre guardado no meu coração, com certeza. E mudando de assunto, o álbum da Copa do Mundo virou uma verdadeira febre entre todos os apaixonados por futebol. Aqui em São Paulo, por exemplo, várias pessoas se reúnem em um dos principais cartões postais da cidade só para trocar figurinhas. Há pouco mais de 2 meses para o início da Copa do Mundo do Catar, o estádio do Pacaembu, que passa por uma modernização em sua estrutura, recebe aos finais de semana dezenas de colecionadores de figurinhas de todas as idades e com só um objetivo: terminar a coleção do álbum da Copa. Desde as crianças que sonham em ver o Brasil ser campeão da Copa pela primeira vez, até os mais idosos que querem reviver as emoções de um país pintado de verde e amarelo, todos estão enlouquecidos pelos cromos e figurinhas especiais, as mais raras dos pacotinhos. Para facilitar o acesso e interatividade de todos, a administração do estádio cedeu o espaço externo do prédio para os encontros entre colecionadores. Bem comum nos últimos anos de Copa do Mundo, no último final de semana, esse evento de troca de figurinhas se tornou oficial. Existem apenas 2 regras a serem seguidas no evento. Dentro do museu, é proibida a comercialização de quaisquer itens, sejam figurinhas avulsas, envelopes ou até álbuns completos. E a segunda é a seguinte: não pode sair do local sem ter trocado pelo menos uma figurinha e se divertir. A coleção de figurinhas da Copa do Mundo também surge como uma oportunidade de apresentar o mundo do futebol às crianças. Não é raro observar durante os fins de semana famílias inteiras envolvidas nas trocas de cromos no Pacaembu. Pais, mães e filhos, em um sábado ensolarado, se juntam aos outros colecionadores. Vale ressaltar que os encontros são gratuitos e abertos a todos os públicos das 9h30 da manhã às 3 da tarde, todos os sábados, em frente ao estádio do Pacaembu. Para participar, basta levar suas figurinhas e dar início à diversão. E faltam 64 dias para a Copa do Mundo. Chegou a hora do Esquenta Catar 2022 com o nosso comentarista de esportes, o Leonardo Félix. E o boletim de hoje relembra o Mundial de 1982, que foi realizado na Espanha. O Brasil encantou o planeta com seu belo futebol, mas infelizmente saiu cedo da competição. Confira. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo. Aqui na nossa programação, vamos falar da Copa de 1982 realizada na Espanha. Há pouco mais de 40 anos ocorreu uma das derrotas mais doídas do Brasil em mundiais, e uma partida que valia uma vaga na semifinal. Foi a famosa tragédia do Sarriá, no dia 5 de julho de 1982. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Tele Santana, encantava a todos, com craques como Zico, Sócrates, Falcão, entre outros. Mas a equipe foi derrotada de forma inesperada pela Itália por 3-2 em Barcelona. A Azurra foi comandada pelo carrasco Paolo Rossi, autor de 3 gols italianos. A eliminação precoce gerou grande comoção no Brasil e no resto do mundo. E a Itália ganhou moral, passou pela Polônia por 2-0 na semifinal e conquistou o tricampeonato mundial ao bater a Alemanha Ocidental por 3-1. É isso aí, faltam 64 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. É isso aí, Léo. Mais uma vez, muito obrigado. E até a Copa, o Léo sempre vai trazer histórias no boletim Esquenta Catar 2022. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação.
Até mais!